me dê tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. A voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. O seu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás.
eu não temerei mal algum, pois o nome de Jesus as trevas estremecem, 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 pelo nome de Jesus o medo vai embora, pelo nome de Jesus todo medo vai embora, pelo nome de Jesus as trevas estremecem, não há maior. Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Olá, igreja, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui, aparecendo na televisão, no celular de vocês, apesar da gente não poder estar juntos, calorosos, né, nos nossos abraços e conversando frente a frente. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que estou aqui com vocês, desse espaço que foi cedido, e abrir, né, o nosso diálogo para algo que eu tenho estudado bastante esses últimos tempos. Eu tenho orado bastante por discernimento de Deus, pedi muito confirmação de compartilhar essa palavra com vocês, pedir, né, algo que eu já tenho trabalhado há algum tempo internamente, para que eu entenda, eu assimile aquilo que Deus quer falar com relação a essa palavra comigo e compartilhar com vocês. E a minha oração é que essa palavra atinja o coração de vocês naquilo que vocês precisam, né? Nessa noite, nessa semana, nessa batalha, que todos nós estamos em batalhas, né? Todos os dias, todos nós estamos aqui nesse novo momento que é novo, né? Definitivamente novo, e portanto nos adaptando, né? Como igreja, como cristãos, como exemplo. E gostaria de compartilhar algo com vocês que, inclusive, eu já até falei bastante, né? Uma vez eu compartilhei com o pessoal do meu grupo, né? Com o Léo e com o pessoal do grupo. E o tema que eu já, né, comecei a compartilhar e continuei estudando, que eu queria trazer aqui para vocês hoje, sem mais, né, como se diz, delongas, sem tambores, né, vamos a eles, é um assunto chamado de fronteiras. Eu queria compartilhar com vocês um tema, né, que significa fronteiras. E por que fronteiras? Nós estamos vivendo hoje numa restrição, num isolamento, um distanciamento, né? Essas fronteiras impositivas do nosso contato social, e cada um no seu quadrado, cada um ali no seu isolamento, e parece que estamos cada vez mais longe um dos outros, né? Parece que estamos cada vez mais isolados. O seu vizinho parece que mora numa outra cidade, o seu familiar mora mais longe ainda. E é difícil, né? Uma situação de fronteira que te divide do mundo que nós conhecíamos até então, né? Nós estamos num novo mundo, né? Um novo contexto, novo mundo no sentido
né, de vida. E essa palavra, né, eu tenho estudado, eu vi algumas ministrações que falavam sobre fronteiras e colhi vários conteúdos que eu quero compartilhar com vocês, né? E a primeira pergunta que vem na nossa cabeça quando nós falamos de fronteiras, né? E o próprio significado de fronteiras. E também entender se essas fronteiras elas são positivas ou negativas, né? Se essas fronteiras elas nos permitem, né? Ou se elas nos restringem. Então, o significado de fronteiras, por uma questão bastante óbvia, são os limites de um território, não é verdade? Fronteiras é o contorno de uma posse, é uma jurisdição, não é? Toda casa tem uma fronteira, né? Todo município tem uma fronteira, todo país tem e assim por diante, né? E a fronteira, ela divide aquilo que é nosso daquilo que não é nosso. Essa é a principal característica de uma fronteira, né? Então, se a gente tentar entrar lá nos Estados Unidos, na fronteira dos Estados Unidos lá, se nós não tivermos uma permissão, nós não podemos entrar. E mesmo que tivermos uma permissão, pode acontecer de não podermos entrar nessa fronteira, né? Por X razões. Então, a fronteira é esse limite, né? De conformidade entre acessos. Entre o acesso de lá e o acesso de cá, né? E aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. E as fronteiras, elas são boas ou elas são ruins, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês, né, dos Estados Unidos, se você tem a intenção de fazer um enxoval mais barato, não hoje, né, porque o dólar está muito alto, mas se você tem a intenção de ir num parque, se você tem a intenção de se divertir, conhecer, viajar, e aquela fronteira ela te impede de entrar, então ela é uma fronteira, né, que tem um cunho negativo, que trouxe uma experiência negativa. E existem as fronteiras que são positivas, né? Queria focar bastante nesse primeiro momento aqui para a gente falar sobre essa fronteira positiva, né? E quando a Bíblia fala de fronteiras, ela coloca de maneira muito direta e também, em muitos casos, indiretamente. E quando coloca indiretamente, sempre vem um desafio, né? Um tom de desafio de alargar as nossas fronteiras, alargar as nossas tendas, né? E seja tanto para proteger as fronteiras que Deus nos dá, que eu vou comentar um pouquinho com vocês na Bíblia, né? Então, as fronteiras que Deus coloca sobre as nossas vidas para nos guardar, para nos livrar e assim por diante. Tanto quanto as fronteiras que nós somos instruídos e desafiados a alargar, não é? Ambas fronteiras são instruídas e de forma muito direta e indiretamente na Bíblia, né? E Deus coloca, nesse primeiro contexto, as fronteiras positivas, né? Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui de fronteira positiva, né? A primeira fronteira positiva, que eu considero ali de forma positiva, são as fronteiras dos limites espirituais, né? A fronteira do princípio de Deus, uma fronteira sagrada. Do lado de lá está o pecado, do lado de cá está o sagrado, né? Essa fronteira que delimita o que é bom e o que é ruim aos olhos de Deus para nós, né? E quando Deus nos dá essa fronteira do sagrado, daquilo que Deus determinou, e aquele presente que Deus dá ao homem, né, que dá para você, que dá para mim, quando Ele nos dá essa fronteira do santo, do sagrado, que nos isola do pecado, aqui eu tenho o Deus, né, porque eu sigo o caráter de Cristo, eu sigo as instruções de Cristo, eu estou aqui dentro dos limites que Deus me dá através da Bíblia, né? E do lado de lá é o pecado. Ali do lado de lá, esse limite do lado de lá
é onde Deus, como ele não te deu esse limite, ele te deu um outro limite, ele não pode estar lá com você, ele não pode te dar a bênção dele do lado de lá desse limite, dessa fronteira. Então, quando você ultrapassa esse limite da fronteira, por mais que é um limite impositivo, um limite que te protege, né? Que nem a porta da sua casa, que protege você contra um ladrão, protege você contra uma invasão e assim por diante, né? E quando Deus te dá esse limite, você passa lá, não é o que você deveria ter, né? Deus não falou que você poderia estar além daquele limite, né? O entendimento desse limite. Se Deus não pode ir com você, a bênção dele pode não estar lá. Nós não estamos falando que Deus não seja misericordioso, que não derrame da graça dele, mesmo fora dos limites, que Deus não vai te chamar de volta, que ele não vai colocar a mão estendida, que vai te resgatar, mas a bênção de Deus, aquela preparada, aquela única, aquela que move multidões e move montanhas, essa bênção ela é exclusiva para quem está dentro, no centro da vontade de Deus, né? Então, digamos que você tem essa fronteira, e essa fronteira que Deus nos dá é uma fronteira que ela, acima de tudo, para nós, tem que ser defendida. Ela tem que ser respeitada, ela tem que ser zelada, né? Cuidada. Esse é o meu limite, isso aqui que Deus me deu, é aqui que Deus fala que vai me abençoar, né? Quando eu não pego, quando não matarás, não furtarás, e assim por diante, é o caráter de Cristo, né? E aquilo sim é onde está a bênção. Então nós temos que blindar essas fronteiras e essa fronteira é a nossa garantia da fidelidade, né? Você está dentro desse território da bênção e quando dentro dessa fronteira, do lado de dentro, o primeiro grande pacto é a obediência, né? Obediência, o respeito, né? E o zelo, a manutenção, o zelo, né? No sentido de fazer a manutenção dessa fronteira, né? O respeito e a obediência. Se Deus fala de maneira direta, né? Que nós não devemos cogitar a mulher do próximo, por exemplo, ou o esposo do próximo. Esse é um limite saudável que eu devo obedecer. Se eu sou uma pessoa casada, eu tenho um limite da fidelidade e sabendo que do lado de fora não está a bênção, porque a bênção está do lado de dentro. Mas se eu tenho um coração que é desobediente, né? A minha alma vai se inflamar com aquele limite e aquele limite vai ser algo que vai me trazer rancor, ódio, até o momento que eu vou romper essa fronteira, né? E aí, né, a bênção de Deus ela não pode te acompanhar, porque é um limite, né? É esse território que Deus te deu. Fora dele, né? E é claro isso para nós, né? Esse exemplo que eu dando para você é um exemplo, mas vamos para um outro exemplo aqui. Qual foi o primeiro limite que Deus deu da humanidade? É o limite da árvore do conhecimento, né? E Deus ele tem todo o direito de ter algo para ele, só para ele, que era aquela árvore, né? Aquela árvore era o limite, né? De Adão e de Eva. Aquela árvore é minha, é para o meu conhecimento, né? E você não deve passar, você não deve encostar, você não deve desfrutar. Você tem todas as outras, mas aqui tem um limite. Aqui eu te falo que onde você não pode ir. E se você vier, haverá consequências, porque eu não posso te proteger daquilo que é o limite que eu dei para você. Eu já dei. Você já tem a informação do que é certo e errado. E se mesmo assim você quiser, conta e risco, não é verdade? E não é... Um outro conceito que eu queria trazer para vocês aqui, que eu separei nas minhas anotações, é que, da mesma forma como Deus coloca
um limite, ele requer aquele limite para ele, ou seja, para fora, não é seu, é meu, eu controlo o ambiente de fora, eu não aceito que você vá lá e interfira naquilo. É o princípio da primícia, né? E respeitar esse limite da princípio, de ser o primeiro para Deus. Né? Nós somos de Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Né? Nós entregamos o nosso melhor, o nosso primeiro. Né? Também tem até o maior exemplo que Deus nos deu, que é Ele ter dado o seu único e primeiro filho para nos salvar. Ele deu. Né? Esse é um dos conceitos, é um dos pactos de fidelidade, né, com relação ao primeiro, à primícia. Assim como também do dízimo, não do dízimo no sentido do valor 10%, mas de dar o primeiro para Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Né? Esse princípio, e respeitar esse limite desse princípio, também é essencial. Né? Apesar de ser um tema bastante complexo, mas quem entende o princípio, né, que Deus dá, ele preserva a fronteira de maneira proposital. Ele ama a fronteira porque ele entendeu. Ele entendeu, poxa, peraí, qual que é o contrato? Né? O que está escrito? O que está delimitado? Né? Quando a gente escreve um artigo científico, por exemplo, a gente tem as delimitações do estudo. Eu vou falar só sobre esse ponto. Mas tem tantas outras coisas relacionadas a esse tema? Tudo bem, mas eu estou falando para você que eu só vou até aqui. É o meu limite, minha fronteira de estudo, né, nesse exemplo. E o que Deus nos fala dos limites? Né? Deus nos dá, claro, é só ler a Bíblia, você tem Provérbios, você tem o Novo Testamento, os Evangelhos, que vão te mostrar os limites. Está escrito como num contrato, apesar dele não ser impositivo, né? Mas ele tem as suas fronteiras, eles têm os seus limites. Assim como um contrato de uma casa, você vai, né, naqueles metros quadrados, aquilo é seu, né? A prefeitura te deu, o governo te deu, ou você está alugando, enquanto você estiver ali alugando aquele lugar é seu, com aquelas instalações, com aquela torneira, com aquele piso e assim por diante. E Deus nos dá também as instruções do que tem ali para você. Né? E quando a gente entende esses limites e essas fronteiras, e entende racionalmente e emocionalmente que é ali que a bênção de Deus está, é ali que o sagrado começa a aflorar e a acontecer e a transbordar, porque é ali que é o lugar secreto, é ali que Deus preparou para nossas vidas o melhor, né? É o sagrado, é o momento, é o seu local onde Deus habita. Ele habita ali com você. Estando dentro da fronteira, é a certeza que ele vai estar lá com você também, né? E quando eu amo essa fronteira, eu entendo essa fronteira, eu preservo essa fronteira, é ali que o meu relacionamento vertical começa a acontecer, e é ali que os milagres acontecem, porque eu estou no centro da vontade de Deus, eu não estou com uma perna para fora, uma perna para dentro. Não estou falando que Deus não faria se você estiver fora, pelo contrário, ele pode fazer o que ele quiser, independente da racionalidade daquilo que eu estou falando para vocês, mas eu estou falando aquilo que está claro, o centro do coração de Deus, o homem nunca vai entender, eu nunca vou entender, você nunca vai entender, né? Mas aquilo que Deus nos dá como palavra, a gente disseca, a gente entende, a gente assimila e toma como verdade, né? E ali, dentro desse centro da vontade dessa fronteira, dentro da vontade de Deus, que os milagres acontecem, aquela causa impossível, que não depende da minha força, porque se eu fosse lá naquela causa impossível, eu fosse lutar, se eu fosse o juiz da minha causa própria, né? Digamos que eu já fiz tudo o que eu deveria dentro dos meus limites da lei, eu fiz tudo que eu poderia ter feito, agora é com Deus, eu fiz tudo. Eu fiz o caminho A, B, C, tracei um plano, falei, Deus, me abençoa nesse plano, eu vou nesse plano, eu chego no limite desse plano, na fronteira desse plano. Depois dessa fronteira é o espiritual, é o que vem de Deus. E para que isso seja liberado na minha vida, eu tenho que estar nesse centro dessa vontade, eu tenho que respeitar esse limite, né? Um outro exemplo interessante que eu reservei aqui para vocês é do filho pródigo. Ele, da mesma forma como eu comentei de entender os limites da fronteira, ele não entendeu o limite
da fronteira, da bênção da casa do pai dele. Ele achou que estava preparado para sair daquela fronteira, né, debaixo da asa do pai. E ele se arrisca e vai além daquela fronteira. E é ali que ele perde tudo que ele tem. Ele saiu daquele limite, daquela fronteira, ele perdeu tudo, né? E será Deus não tinha misericórdia? Tinha muita misericórdia, mas ele, né, negligenciou todos os padrões. Ele queria o dinheiro do pai, a parte que lhe era por direito, antes do tempo, né? Ele rompeu o normal, que era depois que o pai, aí você assumia aquele é dizer que o pai já estava morto, pedir aquela herança, não é verdade? Né? Pode ser uma interpretação, né? Então, esses exemplos na Bíblia são recheados para nos mostrar, para nos clarearmos e para me dar entendimento que aquela restrição que Deus impõe, aquele limite que Deus impõe, é para o meu bem. É porque se eu preciso de algo fora daquele limite, não vou mais eu, né? Mas vai Deus. E aí a vontade é perfeita. E cabe a mim respeitar o princípio de que aquele espaço é de Cristo. O meu espaço está aqui, é o espaço do sagrado, é o espaço de respeito, de obediência, e fora desse limite é um território que só alguém muito mais poderoso que eu pode agir, né? Assim como um berço para um bebê. Dentro do berço ele está protegido, ele está guardado pelo zelo da mãe e do pai. Fora daquele espaço, ele tem lá uma escada, ele tem lá um cachorro, ele tem ali, né, diversas situações que podem prejudicá-lo, né? E o poder dele não pode protegê-lo, porque não tem força, ele não anda e assim por diante, né? E guarde sempre essa frase, que é a frase que eu aprendi com esse texto. E eu tento guardar essa frase o tempo todo. Todos os dias, o tempo todo, o maligno quer que eu rompa e que eu vá além dessa fronteira. Todos os dias eu sou minado pelo mal para que eu passe o meu pé para o lado da fronteira que está além dos limites de Deus. É todos os dias. Por que eu tenho que usar de uma maneira tão capciosa e tão pesada essa frase? Porque quando eu uso essa estratégia de usar esse choque, todo dia eu estou sob ataque, eu começo a me preparar para esse ataque. Pode acontecer que de um dia não aconteça, mas pelo menos você está preparado. Então, primeira coisa que eu queria reforçar aqui com vocês com relação às fronteiras. O diabo quer que você saia dessa fronteira do caráter da obediência que Deus impôs. Ele quer que você saia. E esse é o trabalho dele. A missão dele é destruir com a nossa vida, né? Então, primeira coisa que eu gostaria. Um outro aspecto em relação à fronteira, tem vários aspectos, daria para eu ficar aqui 2 horas, 3 horas falando sobre fronteiras nesse estudo, mas não vou fazer isso com vocês, né? Vocês estão aí preparados para outros momentos em família, se preparar para a semana que vem, né? A próxima semana, que seja uma bênção nas nossas vidas. Segundo aspecto que eu queria trazer para vocês. Primeiro é o aspecto da fronteira que nos protege, que restringe. O segundo aspecto da fronteira é o segundo aspecto, que é o convite de Deus para alargar a fronteira, né? Porque esse é o convite de Deus, né? E o que acontece quando eu vou ampliar no convite, quando Deus nos convida para ampliar nossas fronteiras, ir além de nós mesmos, rompermos com limites pessoais, limites espirituais, e Deus nos ordena a crescer. Mas espera aí, Deus já te ordenou a crescer esse ano? Bom, pode ser que Ele não tenha feito um convite direto, mas indiretamente o convite dele é que você rompa as barreiras de intimidade com Cristo. Ele quer que você rompa a barreira de intimidade com o seu próximo através da palavra de Cristo, né? Não criar e ampliar relacionamentos somente per se. Não há problema nisso. Mas introduzindo e levando a palavra de Deus. Esse é o convite que Deus nos faz. E aí, quando a gente tem esse convite, tem o texto de Zacarias, né?
que fala que Jerusalém será como uma cidade sem muros. Por que ela seria uma cidade sem muros? Porque ela tinha que expandir, né? Era a intenção de Deus que aquela cidade se expandisse, que a palavra de Deus, que os escolhidos e assim por diante, né? Que fosse prosperando. Agora, se eu derrubo um muro que ele para expandir, eu perco aquela proteção. Lembra que eu falei que você tem a fronteira, você tem aquela proteção que te resguarda do inimigo? E o que Deus fala com relação a essa expansão? Ainda em Zacarias, ainda diz que o Senhor mesmo seria como uma muralha de fogo. Ele mesmo seria a proteção. Quando eu tiro o muro e começo a expandir, quem me protege não sou mais eu, mas o próprio Senhor. Porque Ele mandou expandir. E é outra segurança. No momento que eu estou respeitando uma fronteira, Deus está ali comigo. Ele me guarda, Ele me protege, porque eu estou no centro da vontade. Quando Deus me convida, em outros aspectos, né, a expandir, que não é algo que vai ser conflitante nunca, a palavra de Deus não é dessa forma, mas quando Ele convida para expandir numa certa área da sua vida, né, expandir espiritualmente, expandir nos seus frutos, expandir no seu negócio, porque Deus, né, ordena dessa forma, Ele te protege. Se Ele te dá a ordem de expandir, Ele também tem que ser responsável, né, meritocrático, de te dar esse mérito, porque você tem como fazer, de te guardar, né, e de te livrar de todo mal. Então você tem esses dois aspectos. Em um momento você tem que respeitar essa fronteira, obedecer essa fronteira e ficar do lado de cá dessa fronteira. E existem momentos que você tem que romper a fronteira, ir além da fronteira, desde que haja ali uma ordem de Cristo, de Deus, né, uma ordem de Deus para a tua vida, né? E então são essas duas batalhas. Uma batalha onde o diabo te puxa para fora da fronteira e uma batalha onde Deus te empurra para expandir as suas fronteiras. Você está ali no meio, segurando de um lado e expandindo do outro, né? E assim por diante. E essas são as duas lutas. Segunda grande frase, acompanhada da primeira. A primeira frase que eu falei é que o inimigo quer sempre te puxar para fora da fronteira do caráter, do sagrado de Cristo. Segunda frase, Deus te empurra para fora das fronteiras para te abençoar, para te levar a lugares mais altos, não é? E pensando na expansão, que também daria um novo compartilhamento com vocês num outro dia, mais de 1 hora, que eu queria trazer para vocês 3 tipos de muitos que restringem essa ampliação da nossa vida, coisas que nos impedem de ampliar. Primeiro limite de ampliação das nossas vidas com relação à palavra de Deus são os limites emocionais. As minhas emoções não estão prontas, eu não estou emocionalmente preparado para me conectar com as pessoas, eu não... é um limite que eu me imponho, é o meu limite. Eu aprendi que com a experiência passada que aquilo é um bloqueio, eu não sei fazer de outra forma, eu não fui bem sucedido, né, em ampliar as minhas emoções em alguns aspectos. E esse é um limite que nós colocamos que impedem que essas tendas que Deus ordena aconteçam, porque você fala assim, puxa, eu não sei lidar, eu tenho medo das emoções que eu vou ter quando eu chamar o meu melhor amigo para ir para a igreja, e ele falar, não, eu não tenho a maturidade de receber um não do meu melhor amigo, mas e se ele nunca mais voltar, e se eu perder essa amizade, e aí minhas emoções ficam turvando a minha ação, e portanto, limitando o expandir, porque eu coloquei esse limite emocional. Existem também os limites pessoais, que são muito parecidos com os emocionais, mas são limites de conhecimento que você coloca na sua visão, né? Eu lembro a primeira vez que me convidaram para compartilhar num pequeno grupo, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça é eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não isso, eu não aquilo. E aí eu peguei aquela informação, fiquei internalizando, me preparando, e eu falei assim, eu realmente não posso, mas eu sei quem pode me capacitar. Né? Eu rompi o meu limite pessoal do meu conhecimento,
do meu diálogo, né, de falar na frente de muitas pessoas. Eu dominei essa questão de limites pessoais, limites da racionalidade, limite do conhecimento. Eu ia estar na frente de pessoas e sempre vai ter alguém que sabe mais do que você em um outro aspecto. Então eu ia estar me expondo, né? E eu não queria estar limitado no meu pessoal, no meu conhecimento que eu possuía, né? E graças a Deus, naquele momento que eu fui desafiado e eu ouvi que era a voz de Cristo e era para o meu bom grado, porque eu precisava romper, né, com essa barreira para avançar na minha vida. E aí eu agi e estou nesse processo, né, cada dia mais, rompendo os meus limites pessoais, os meus preconceitos, os meus pilares de verdade, que às vezes não são verdade. Eu tenho que desconstruir esses pilares de verdade para construir a verdade que Deus nos traz. E o terceiro e último limite que eu queria comentar com vocês são os limites circunstanciais. Limites circunstanciais. O que são esses limites circunstanciais? São aqueles limites que acontecem na nossa vida. O maior limite circunstancial que nós estamos vivendo agora é que a circunstância nos limitam de ter relacionamento com as pessoas. Nós estamos em quarentena, dentro das nossas casas, né? Então, esse é um limite circunstancial. Um outro limite circunstancial para o crescimento do reino e da obra de Deus é a falta de pessoas, de voluntários, é a falta de recursos financeiros, é a falta de uma circunstância, de um elemento, né, que nos permite avançar. E pensando até nesse exemplo que eu dei do nosso momento de quarentena, como é que nós podemos romper com esse limite circunstancial? É usar, por exemplo, a tecnologia para fazer nossos grupos, porque isso aproxima, né? Então fazer uma ligação, um call semanal, ou nem que não seja trazer um compartilhamento, mas só para nos vermos, para aproximar, porque essa circunstância não nos distancie, mas sim nos aproxime até, nos torne mais fortes, né? Criar formas de ter essa circunstância não domine o povo de Deus, né? Romper a barreira da circunstância do isolamento com mais ligações, aprender a usar o telefone e ligar, e se preocupar e achar formas de ir além daquilo que a circunstância coloca, né? E pedir sempre que a bênção de Deus nos acompanhe quando nós formos trabalhar nesses aspectos, né? Então, Deus nos convida para expandir para um território que eu não possuo. E o diabo, ele nos puxa para fora do território sagrado. São os dois elementos que nós temos que combater diariamente, lutar, perseverar, e eu te garanto que não é fácil, né? Os limites, eles são difíceis por si só, né? Quantos de nós não gostaríamos de estar aqui na igreja, com familiares, com os amigos, e é difícil respeitar essa fronteira, né? A gente quer sair dela, a gente quer né? Eu quero viajar, eu quero ver coisas, eu estou restrito, as minhas opções elas são restritas, né, nesse sentido. E quando Deus nos impõe uma restrição, é para o nosso bem. Entender a diferença entre uma restrição feita pela circunstância, que nos limitam de avançar no reino de Deus, e uma restrição imposta por Deus. E as diferenças, elas estão muito claras, descritas na Bíblia, mas elas não são tão facilmente detectadas nas circunstâncias. Às vezes a gente pode confundir, será que isso aqui é um limite de Deus, é um limite, né, que para eu avançar? Então, dobre o seu joelho no chão e descubra, né, em intimidade, no sagrado, e é garantido que na perseverança Deus atende. Então, eu gostaria, nesse momento, de finalizar esse compartilhamento com uma oração. Gostaria que você compartilhasse dessa oração comigo, junto com seus familiares, e fechasse os seus olhos agora comigo, e orasse no fundo do teu coração. Senhor Deus e Pai, nós colocamos aqui, ó Deus, o pleno entendimento dessa palavra, Deus. Que o Senhor venha, neste momento, aprofundar e enraizar as palavras que o Senhor determinou para as nossas vidas com relação aos limites sagrados que o Senhor nos coloca, os limites do caráter de Cristo, Pai. Que nós venhamos entender e lembrar todos os dias, que há
luta é constante, que o diabo vai tentar nos levar para fora desses limites, e que na perseverança e com a tua proteção divina, que o teu sangue nos guarda, nos livra dessas setas do maligno que nos tentam para fora dessas fronteiras. Então, Senhor Deus e Pai, nós pedimos a tua graça, o teu Espírito Santo falando conosco a todo momento, Deus, e que nós venhamos ampliar também as nossas fronteiras quando ordenados pela tua palavra, Pai. Nos dá discernimento de ampliar nos momentos que precisamos, nos aspectos que precisamos. Nós somos totalmente dependentes, ó Deus, do seu discernimento espiritual, da tua verdade, Deus, para que nós não venhamos expandir em algo que não devemos, né? Porque ali não está a tua bênção, Pai. Então, o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, gostaria de agradecer pelo tempo, o tempo aí que vocês reservaram aí para esse momento, e que Deus venha ser presente na sua semana. Que durante a sua semana você venha ter o discernimento das suas fronteiras restritivas e daquelas fronteiras que você tem que expandir. Que a palavra de Deus seja a tua luz, o teu caminho, em nome de Jesus. Amém?